No jogo da dissertação, vocês têm dois blocos. Vocês têm um bloco de pense e vocês têm um bloco de escreva. Esse bloco de pense é porque tem algumas coisas que vocês têm que decidir antes de escrever. Então, por exemplo, vocês têm que decidir qual é o tema, o que é o tema. A Paula escolheu um tema que começava assim: os programas eleitorais e as pautas, né, de jornalísticas falam sempre sobre meio ambiente. Escreva uma dissertação sobre a importância da natureza na vida do ser humano. É mais ou menos isso. Vocês têm que olhar sempre no Enem, nas provas e no vestibular, vocês têm que ir direto no verbo, no imperativo. Olha só, imperativo, de imperador, de mandar. Então, o verbo no imperativo é: Paula, diga qual foi a dissertação que você fez, qual foi o tema. Diego, conte o que você está escrevendo no papel. Então é o seguinte, então o que é o tema, tá bom? A bolinha verde. Então você tem que ver qual é o tema da sua dissertação. Muita gente erra porque não percebe isso. Depois, o que você pensa sobre isso? É a premissa. Por exemplo, o tema é: faça uma dissertação sobre o crescimento da gravidez adolescente no Brasil. Então, o aluno poderia identificar o tema corretamente. O tema é a gravidez na adolescência, mas aí ele escreve: a gravidez na adolescência vem crescendo muito no Brasil. Tá certo, porque ele retomou o tema. Aí ele diz assim: todos os dias aparecem mais adolescentes grávidas. Isso não quer dizer nada, ele está repetindo o tema. A gente pode discordar dessa premissa, mas uma premissa bem defendida faz uma boa dissertação. Então, a premissa é o que vocês pensam sobre o assunto. Muitas pessoas acham que existe tanta gravidez na adolescência porque as famílias não dão educação religiosa para os seus filhos. Ou poderia ser: acontece tanta gravidez na adolescência porque as famílias não dão educação sexual aos seus filhos. Porque a escola... Porque não se distribui, ou uma outra premissa, porque não se distribui camisinha e pílula nos postos de saúde, de graça. Isso é uma premissa. Agora, depois que você estabeleceu a premissa, no primeiro parágrafo, você tem que seguir aquele formulário todinho do Almanac Online e fazer isso aqui. Estabeleceu a premissa, que é azul, aí vocês começam a situar o problema. Então, onde e quando acontecem os eventos. Então, vocês podem dizer: cresce no Brasil porque os pais não dão educação religiosa, conforme comprova o último censo em Nova Iguaçu, realizado no ano de 2009. Se você faz isso, se você situa onde e quando, em seguida a sua premissa, você já impressiona quem está lendo, porque mostra para quem está lendo que você está realmente levando a sério o tema. Problema. Então, o problema também é uma questão importante, você está sempre levantando. O problema é que o índice de mortalidade de mulheres que têm filhos antes dos 20 anos é mais alto do que em qualquer faixa etária, a não ser mulheres a partir de 45, que também é gravidez de risco. Então, esse é o problema maior, que tem muita gravidez adolescente. Agora, vocês poderiam colocar outro problema. O problema é que mães muito jovens não conseguem dar uma boa educação para os seus filhos, porque não estão ainda no mercado de trabalho, porque, em geral, os pais também são adolescentes e não assumem, nem têm como assumir essa responsabilidade. E isso acaba influenciando os índices de violência, por exemplo. Então, o problema também tem que ser bem escolhido. E comprovação da premissa. Aqui no mapa do jogo, vocês têm o número de vezes que vocês devem usar esses itens. Então, comprovação da premissa, até 3. Ou seja, vocês fazem um argumento em cada parágrafo. E vocês podem fazer
um argumento relacionado com um problema, vocês podem fazer um outro argumento relacionado com um aspecto da situação que não é tão relevante, mas que importa. Por exemplo, voltando para a gravidez na adolescência, estatísticas comprovam que mulheres que têm 1, 2 filhos antes dos 20 anos de idade têm mais dificuldade de voltar a estudar. Né? Vocês podem dizer isso e colocar estudos comprovam, estatísticas comprovam, porque é muito provável que realmente comprove, não é? Já pensou? Uma menina tem um filho com 15, tem outro com 16 ou com 17, como é que ela vai voltar a estudar? Porque uma coisa é convencer a mãe, a avó, a tomar conta de um neto, né? Tomar conta de 2, já fica... Não tomava conta, não. E fez, na hora de fazer, não fez sozinha? Não, fez com outro, fez com o pai, né? Não, mas aí a responsabilidade é dela, porque... E dele, né? Dele. E mais dela também, porque ela foi porque quis, porque remédio tem, tudo tem para se prevenir. Jogo duro, já pensou? Ela comprovou a premissa dela. Isso aí é argumento. Vocês viram? Se você faz isso, pode ser a opinião mais absurda do mundo. Se você defender direitinho, ninguém pode contestar a sua dissertação. Porque qualquer ponto de vista, ele pode ser defendido no argumento, né? Então, no final, isso é muito importante, vocês devem fazer uma conclusão que deve amarrar tudo que foi colocado antes. Deve retomar o tema. Por isso, a gravidez na adolescência é um problema social, que não afeta apenas os indivíduos envolvidos. Portanto, a Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu deve distribuir camisinha e pílula nos postos. Ou então, os pais devem tomar conta dos seus filhos com mais severidade, não é isso? Baile funk de jeito nenhum, né? Não vai, mas a consciência é dela. Aí vai fazer assim, vai pro baile, dança, se acaba e depois vai, fica de barriga. Tem relação, fica de barriga e assim, Então, esse é o jogo da dissertação.